padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, bendita por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e o convite agora é para que acolhamos na escuta a palavra santa de nosso Deus, que ela nos interpele e nos aponte o caminho, movendo-nos na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podem entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Amado irmão, amada irmã, é desafiador e curioso. Os discípulos tinham medo de perguntar a Jesus a respeito do que Jesus lhes falava, mostrando-lhes e revelando-lhes claramente a sua identidade e a sua missão. A sua vida é oferta. Os discípulos tinham medo, um medo que nós todos experimentamos, sobretudo quando se trata de fazer da nossa vida uma oferta. Encontramos sim a experiência gratificante de ofertar. Temos medo, temos apegos. Muitas vezes ofertamos mudando a vida de muitos, mas nos questionamos até que ponto valeu a pena. Vale sempre a pena. Vale sempre a pena porque a vida nossa não pode estar desconectada, descasada da vida e da missão dele, Cristo Senhor. Portanto, ele nos ensina, ao fazer o que faz, que o caminho nosso há de ser um caminho profundamente vivido nesta compreensão bonita da oferta. E ao celebrarmos hoje São Vicente de Paulo, nesse dia 27 de setembro, em comunhão alegre com toda a grande família vicentina, vale lembrar dos seus escritos muitos e importantes ensinamentos, mostrando-nos como é que nós somos chamados a transformar a nossa vida como Cristo nos ensina, porque assim Ele é, como o nosso Mestre e Senhor, em oferta. São Vicente mostra-nos e coloca diante de nós o que é importante para quem governa, para quem faz isto, aquilo, para a nossa igreja, o pobre, os pobres. E nos ensina, não temos de avaliar os pobres por suas roupas, aspecto, nem pelos dotes. Com frequência são até ignorantes e podem até ser curtos de inteligência. Muito pelo contrário, se considerarmos de São Vicente a pobreza e os pobres à luz da fé, então perceberemos que estão no lugar do Filho de Deus que escolheu ser pobre. Escolheu ser pobre porque escolheu ofertar a sua vida. E continua ele comentando, de fato, em seu sofrimento, embora quase perdesse a aparência humana, loucura para os gentios, escândalo para os judeus, apresentou-se, no entanto, como o evangelizador dos pobres, ao dizer, enviou-me para evangelizar os pobres. Devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo e imitar aquilo que ele fez, ter cuidado pelos indigentes,
consolá-los, auxiliá-los, dar-lhes valor. Cristo quis nascer pobre, escolheu pobres para seus discípulos, fez-se servos dos pobres e de tal forma quis participar da condição deles, que declarou ser feito ou dito a ele mesmo tudo quanto de bom ou de mal se fizesse ou dissesse aos pobres. Deus ama os pobres, também ama aqueles que os amam. É importante guardar isso no coração. Deus ama os pobres e ama aqueles que amam os pobres. Amam, traduzindo o seu amor em compromisso, em luta por uma vida digna. Deus nos ajude nesse caminho a nos inspirar para aprendermos permanentemente, através dos pobres e do serviço a eles, o caminho novo de nossas vidas. E guardemos no coração o que também São Vicente disse: quando alguém tem um amigo, inclui na mesma estima aqueles que demonstram amizade ou prestam obséquio ao amigo. Por isso esperamos que, graças aos pobres, sejamos amados por Deus. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra santa de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e também por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, na sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria, permanecendo conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira